O Atletas no Ar está de volta na televisão para o Brasil e para todo mundo através da internet. Eu quero te lembrar de mandar um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv e assim fazer parte da nossa mesa, da nossa discussão. Quero te lembrar também sobre o 31º Congresso de Atletas de Cristo. Vamos assistir mais um dos vídeos. Meu nome é Marcelo Miguel, sou ex-atleta de futebol, joguei pelo Guarani, Portuguesa, Shimizu do Japão. Venho convidar vocês a participarem do 30º Congresso dos Atletas de Cristo, que será realizado em Campinas. Conto com vocês lá para adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Vai ser muito legal estar lá com você. O Jorge Max Júnior, comentarista das multidões, vai estar lá autografando camisetas. Famosíssimo em todo o Brasil. Bom, hoje no nosso quadro O Atleta por Ele Mesmo, a gente tem o depoimento do ex-jogador de futebol Bruno Brito. Rapaz, confira, essa entrevista está muito legal. Aproveita para ver os lances do Bruno Brito, você vê se ele joga bem ou se ele não joga bem. Assiste aí. Meu nome é Bruno Brito, eu sou ex-atleta do Fluminense, comecei a minha carreira jogando no Fluminense na década de 90. Logo em seguida eu joguei no Barreira, de Bacaxá, de cidade de Saquarema. Estive no Internacional também do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nos Julianos de futebol Clube, de Maracaibo, da primeira divisão da Venezuela. Joguei no Arscout, da Bélgica também, no Boa Vista, de Portugal, no Esporte Clube Praense, em Portugal. Passei no Rio de Janeiro, além do Fluminense e do Barreira, no Olaria, e encerrei a minha carreira no Madureira. Meu interesse pelo esporte foi bem pequeno, quando eu tinha 12 anos de idade, né, na pré-adolescência. Eu comecei a jogar na rua, descalço, no paralelepípedo, e comecei a ter o gosto pelo futebol. Observo também que comecei tarde. Hoje a gente vê crianças começando com 5 anos de idade, pais incentivando, né, os seus filhos para começar com 5 anos. E na minha posição hoje, eu vejo que eu comecei um pouco tarde, com 12 anos. Tive a minha primeira oportunidade, né, de ter uma oportunidade de jogar no Fluminense, né? Já cheguei no Fluminense com 15 anos. E a partir daí, jogando no Fluminense, eu comecei a perceber que o futebol poderia me trazer um retorno financeiro, não só para mim, né, mas também para minha família, onde eu pudesse ajudar os meus pais, a minha família, né. Aí eu comecei a perceber que o futebol, né, poderia trazer um retorno financeiro para a minha vida. Meu encontro com Cristo foi muito forte, foi muito impactante, né, para qualquer adolescente. Eu tive a oportunidade, com 15 anos, de conhecer a Palavra de Deus, no dia 1º de abril de 1995, num dia da mentira, que é considerado no mundo, eu conheci a verdade, conheci Jesus. Isso era num sábado, eu fui convidado pela minha vizinha para assistir um culto no lar de jovens, resisti muito, mas não teve jeito, era aquele dia, acabei aceitando o convite da minha vizinha, e a minha vizinha me envolveu junto com os jovens, e era um sábado. Eu falei para minha vizinha que eu daria 5 minutos para ela poder falar daquilo que ela queria falar. E os 5 minutos foram se passando, entrou 10, meia hora, 1 hora, e todo mundo, acabou o culto, todo mundo foi embora, e eu fiquei na casa da minha vizinha. E no dia seguinte, no dia 2 de abril de 95, eu pedi a minha vizinha para me levar para a igreja dela, porque eu queria conhecer aquele Deus, o qual eu tinha conhecido, né, no sábado, dia 1º de abril. E a minha vida espiritual foi começando a crescer, eu comecei a ter um conhecimento melhor pela Palavra de Deus. No dia 29 de outubro do mesmo ano, eu me batizei, eu me membrei na primeira igreja batista em Niterói, né? Então eu tive uma oportunidade muito grande, né, de conhecer o Evangelho, de estudar a Palavra de Deus, de entender o que Deus queria, né, através da minha vida, né, e do que Deus poderia me proporcionar dentro do futebol, como atleta de Cristo, né, hoje como missionário da bola dentro do ministério. Então, o Evangelho do Senhor Jesus veio assim no momento certo para a minha vida. Há tempo para todas as coisas. No dia 1º de abril de 95 foi o tempo de eu conhecer a Palavra de Deus. Eu acho que o que marcou a minha carreira como atleta é o fato de você poder falar do amor de Deus. Eu sou cristão há 17 anos, que eu conheço o Evangelho do Senhor Jesus, mas a partir do momento que eu percebi que eu estava ali não só jogando e trazendo um recurso financeiro para minha família, para o meu lar, mas eu pude ver e enxergar que Deus tinha me colocado no futebol profissional para falar do amor dele, para viver um evangelho em novidade de vida,
para fazer a diferença no meio do futebol. Isso marcou a minha vida como atleta, porque eu pude falar do amor de Deus, mas não só simplesmente falar. Mas o mais importante que eu vejo hoje para o cristão é viver o Evangelho. Vive o Evangelho do Senhor Jesus, que é mais fácil do que você falar e realmente você não viver. E eu comecei a viver o Evangelho dentro do futebol. E essas experiências dentro do futebol, como cristão, essas experiências foram marcantes na minha vida. Muito mais que título, muito mais que gol, muito mais que vitória, muito mais que tudo que o futebol pode te proporcionar. Ele te proporciona, sim, fama, riqueza. Ele te proporciona a cultura de você jogar em diversos países, onde eu tive já em 6 países na Europa e na América do Sul. Só que viver o Evangelho dentro do futebol, isso foi marcante para a minha vida. Deus te trata por inteiro. E eu acho que o caráter da pessoa, né, quando a gente se deixa ser tratado por Deus, isso para mim é diferente. Né? A gente vê diversos atletas que são famosos, que são renomados no futebol do mundo, mas que infelizmente não tem caráter, não tem palavra, né, não tem amor. Né? E graças a Deus, isso para a minha vida, na minha concepção, foi diferente. Deus começou a tratar o meu caráter, Deus começou a tratar a minha vida, né? E eu deixei que Deus cuidasse da minha vida por inteiro. Então isso para mim foi foi fundamental. Além da educação, além da direção que os meus pais sempre me deram desde pequeno, desde criança, mas isso mudou um pouco a história da minha vida. Hoje eu não vivo mais o futebol profissional, mas vivo outro tipo de futebol, um futebol ministerial. E esse recado eu deixo para você. Entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele e Deus vai te abençoar poderosamente. Deus te abençoe, criançada. Bom, Jorge Max, é hora da gente falar de NBB. Novo Basquete Brasil, rapaz, com jogos muito interessantes. Ontem o Limeira venceu o Palmeiras por 76-64, subiu para a 3ª colocação. No domingo, o Mogi bateu o Pinheiros por 83-75. A rodada 5 vai continuar com jogos hoje. Nesse momento, o São José lidera, 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos, assim como o Flamengo e o Limeira também, 100% de aproveitamento. O Franca está em 4º lugar, com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Muito bacana o NBB, rapaz, está pegando fogo. Verdade. Daqui para mais da metade para o final, começa a ficar mais acirrada as disputas, principalmente começa a fazer a divisão na parte da tabela, né? Que você vê quem vai brigar lá em cima, quem vai brigar lá embaixo. Nesse iniciozinho, os times que tradicionalmente estão aí todo ano. O Brasília, por exemplo, está em 6º e o Paulistano que está em 9º. Quando as coisas começarem a se equilibrar, aí esses times vão começar a ver quem é quem mesmo. É verdade. Hoje o Bauru vai pegar o Paulistano, o Franca vai pegar a Liga Sorocaba e o Uberlândia vai pegar o Macaé, além do Minas vai enfrentar o Flamengo. Esses são os jogos de hoje pelo NBB. Muito bacana, o basquete está pegando fogo. Vamos falar de vôlei agora, Jorge Max. Superliga de vôlei segue movimentada, lógico, tanto no masculino quanto no feminino. Ontem o Vôlei Brasil Quirim venceu por 3-0 o Vôlei Canoas pelo masculino. No feminino, ontem o São Bernardo venceu o Pinheiros por 3-0 e o Brasília Vôlei venceu o São Caetano por 3-1. Isso no vôlei, muito bom. Superliga Masculina de Vôlei tem o Sada Cruzeiro Vôlei em primeiro, Brasil Quirim está em segundo, Minas Tênis Clube em terceiro nesse momento. É muito legal ver como a Superliga de Vôlei, como o vôlei no Brasil cresce a cada ano, né? Até pouco tempo, na década de 90, você via o futebol disparado e o basquete mais ou menos era o segundo esporte favorito da galera. E de lá para cá, desde da geração de ouro do vôlei para cá, o vôlei tomou uma proporção tão grande que, com certeza, na preferência da maioria da população, passou o basquete. O basquete que, por questões também de administração, né, de confederações e tudo mais, o bom trabalho da Confederação Brasileira de Vôlei fez com que o vôlei desse esse salto. A gente tem o centro de treinamento deles em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. Esplêndido, tanto para o masculino quanto para o feminino, categorias de base, enfim, um trabalho de longo prazo que está dando muito certo.
e isso é mostrado no Campeonato Nacional de Vôlei. Né? É isso aí. A aí. gente torce para que o basquete consiga chegar nesse patamar. Exatamente. Eu acho que o NBB é um bom passo nesse sentido. Sim, Eu acho que a gente está vendo Exatamente. um avanço muito legal. Hoje o Maringá Vôlei vai pegar o Cruzeiro, o Montes Claros pega o FJF e o Paquetá Esportes pega o Taubaté, esse no masculino. No feminino, a gente tem hoje o AFAV pegando o Praia Clube de Minas, o Maranhão Semar pegando o Rexona e amanhã o Molico Nestlé contra o Minas. No feminino, o Molico Nestlé está em primeiro, o Pinheiros em segundo e o Praia Clube em terceiro. Superliga Feminina também, com muitos talentos nacionais. Acho legal você falou isso do vôlei crescendo. A gente está vendo os jogadores voltando. Os jogadores estavam numa coisa de sair, jogar na Europa, jogar nos clubes lá da Itália. Tá voltando a galera. Desde a geração dali, do finalzinho da geração do Giba, por exemplo, do Giovanni, do Giba ali, do Dante. Dali pra cá você viu bastante gente voltando, pelo menos jogando bem. 1, 2 temporadas. Ocasionalmente sai de novo, né? Vai jogar fora, enfim, questão natural, financeiramente, a maioria das vezes é melhor. Mas é bom ter um campeonato forte justamente para que isso aconteça, né? Para que as nossas revelações, os craques da seleção, possam ser vistos também durante o ano. É cíclico também, né? O campeonato nacional vai bem, a seleção vai bem, e aí o campeonato nacional se fortalece, isso vai rodando. Bom, terminou o torneio de campeões da ATP, esse é o último grande slam do ano. O Djokovic venceu a final por WO, já que o Federer alegou dores nas costas e abandonou, não jogou essa partida. Com esse título, o Djoko ficou com o primeiro lugar no ranking mundial. Federer é o segundo, Nadal é o terceiro. O melhor brasileiro nesse momento é o Tomás Bellucci, 65º, 65, lá longe. E é a melhor possibilidade que a gente tem de jogador no momento e de repente para os próximos anos ainda é o Tomás Bellucci. A gente não conseguiu revelar sempre, a maioria dos esportes, o problema sempre é revelar, né? Boa estrutura para a categoria de base, para revelar novos talentos. E aí a gente fica dependendo de gugas assim, que surgem uma vez coisas ou outra. Espetaculares. Ayrton Senna aqui, ali, o Nelson Piquet e tal. Enfim, esportes normalmente individuais que têm dificuldade de investimento, né? O surf tem o Medina aí, mas enfim, são talentos que... Esporádicos, né? César Cielo na natação, enfim, de diversos esportes, exemplos que a gente pode citar. Ainda falta um pouco dessa consciência de investimento no esporte no Brasil. Bom, em se tratando de brasileiros, a gente teve pelo menos uma notícia boa. O Marcelo Melo chegou na final do ATP Finals jogando pelas duplas. Perdeu, foi derrotado pela dupla Bob e Mike Bryan, americanos, foram campeões do US Open também. O Marcelo Melo, que joga com o Ivan Dodig, que é croata, perderam na final e não foram campeões, mas fizeram uma excelente apresentação. Foi nesse jogo do brasileiro, do Marcelo Melo, que você falou? Foi nesse lance, foi a bolada na cabeça? O cara foi fazer o saque, a outra dupla estava ali perto da rede esperando, uma bolada na nuca. Na nuca pode desmaiar. Uma leve desmaiada. Não pegou muito em cheio, então acho que ele está bem. Pelo menos eu acho. Mas a bolinha vem numa velocidade para machucar. Muito grande, Bom, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem futebol, rapaz. Seleção brasileira, Série B, Série C, Campeonato Brasileiro da Série A, tudo isso a partir do próximo bloco. Não saia daí.